Acho que o Gustavo Gayer, deputado federal Gustavo Gayer, está na área também. Acho que ele tem muito para somar a esse nosso debate, essa nossa conversa. Já queria adiantar, Gustavo Gayer, bom dia. Tudo bem por aí, meu amigo? Bom dia, galera. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de saber que agora eu participarei todas as segundas-feiras aqui nesse programa maravilhoso. Programa maravilhoso, os apresentadores são feios, com exceção agora nas segundas-feiras, né, que eu vou estar presente aqui. Um abraço para todo mundo e a toda a audiência também. Ô, Gayer, deixa eu te fazer uma pergunta já de cara. Esse negócio vai parar? É fogo de palha essa briga ainda sobre a eleição? Porque daqui a pouco eu estou vendo a artilharia do PT pelo Executivo, pela presidência e do STF, mirando para obliterar vocês, para fulminar toda a oposição. Vai continuar tendo picuinha e briga de rede social ainda, Gayer? Não, normalmente essas animosidades duram alguns dias. Eu acredito que até a metade dessa semana já vai ter sido esquecido. A gente tem pautas muito mais importantes para focar de agora em diante. Foi um processo que foi resolvido nesse sábado. Agora a gente tem que focar no que realmente importa. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso. Olha, dos dois lados, apesar de terem estratégias diferentes, têm a mesma intenção. Tá? O Van Hatten, Salles, esse pessoal todo aí, eles inventaram um nome que eu aprendi recentemente, que é o tal dos intergalácticos, né? Os intergalácticos e os não intergalácticos todos têm a mesma intenção. O que pode acontecer é uma ocasional divergência no método a alcançar o resultado desejado por ambos os lados, tá bom? O que a gente não pode deixar é fazer com que isso se transforme numa briga, né? Isso é ruim, principalmente nesse momento que a gente está agora, contra essa força que a gente está enfrentando. O resultado foi dado, eu admiro muito o Marcel Van Hatten, ele é um dos deputados federais mais combativos, né, nos ajudou muito, o Marco é testemunha disso, nas comitivas que nós organizamos lá para os Estados Unidos, para denunciar o que estava acontecendo no Brasil. O Marcel Van Hatten foi uma peça fundamental, ele é um cara que tem muita entrada lá nos Estados Unidos, e com políticos internacionais. Enfim, foi uma peça fundamental, inclusive um dos resultados dessas nossas viagens com o Marcel Van Hatten, participando da comitiva, todos trabalhando juntos, foi justamente fazer com que a Relatoria Especial da Liberdade de Expressão viesse até o Brasil agora, entre os dias 9 e 13, para poder olhar em loco o que está acontecendo em relação à censura, perseguição, aparelhamento do judiciário, liberdade de expressão. Foram as nossas visitas lá no Comissão Interamericana de Direitos Humanos que ocasionou isso. Então, assim, de uma vez ou outra, a gente vai ter alguma divergência. O que a gente não pode deixar é fazer com que essa divergência se torne o foco, né? Agora é voltar a focar no que realmente importa e deixa isso aí para trás. O resultado já foi dado, agora a gente vai trabalhar para avançar o Brasil. Perfeito, Gayer. Eu queria já jogar uma pergunta, Holiday. Tem uma pergunta para o deputado? Eu tenho sim. Bom dia, Gayer. Bom dia, Holiday. Eu fiquei feliz que você vai estar aqui todas as segundas, porque eu também estarei, seremos companheiros de bancada aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: existe alguma diferença de perfil entre o Hugo Mota e o Arthur Lira? E se existe, essa diferença favorece ou dificulta a vida da direita na Câmara? Eu acredito que não há muita diferença entre o perfil dos dois. O que há uma diferença do cenário que está sendo formado agora. Nesse cenário dos primeiros 2 anos do governo Lula, nós tínhamos ali um governo que estava relativamente forte e tinha um controle muito fincado dentro do Congresso, né? Principalmente através das emendas e, de acordo com as pesquisas, né, a aprovação popular e tal. O que nós estamos vendo agora, e é isso que eu acho que é um fator que muitas pessoas não colocaram na equação na hora de formar uma opinião em relação à votação, à presidência da Câmara e do Senado. Nós estamos vendo escancaradamente o Centrão está abandonando o governo. Nós já tivemos aí declarações do Kassab, do Marcos Pereira, dizendo que, eu ri na hora, mas pelo menos ele disse, né, unir a direita contra Lula em 2026. Então nós temos aí o Kassab, que para mim é a personificação do centrão fisiológico mesmo, né, não tem nada mais fisiológico do que o Kassab. Nós temos o Marcos Pereira, nós temos aí o Lira do PP fazendo uma declaração ontem, antes de ontem, né, dizendo que ninguém quer ficar no barco que está afundando, que o Lula não tem cara, que não tem projeto de país, que está todo mundo pulando fora, dando uma clara
a demonstração de que ele não tem a menor intenção de pegar nenhum ministério, apesar de eu saber que o Lula está tentando ali puxar o centro para mais alguns novos ministérios. Então, o que acontece? Nesse momento de enfraquecimento do governo, da esquerda, mesmo com o ministério, mesmo com a máquina na mão, com emendas, a gente vê o Centrão falando isso, é porque, primeiro, está chegando a período eleitoral, então um governo desgastado, um Centrão não vai querer estar próximo a um governo desgastado, não vai querer estar próximo a justamente aquele grupo de pessoas que tem a maior rejeição do Brasil, apesar dessa pesquisa de hoje completamente mentirosa dizer diferente disso, né? Mas nós sabemos a verdade, e o centro não acha que você consegue enganar o centro. Ali é puta véia, ali é gente que nasceu para aquilo e faz tudo para se permanecer ali no poder. Então eles abandonam, a perspectiva de poder está indo para a direita. Eles sabem disso. Governo enfraquecido, perspectiva de poder indo para a direita. Muito mais provável agora eles cederem às demandas e às pautas justamente do grupo de direita. Mas é aquela coisa, eles estão abandonando o barco da esquerda e nós vamos fazer o que agora? Antagonizar o grupo, que na verdade, isso me dói ter que falar isso, sabe? Me dói, me parte o coração. Eles mandam em Brasília. Não adianta. Nós vamos ter que lutar muito ainda para mudar isso daí. E eu gostaria muito de fazer parte do grupo que consiga fazer com que essa mudança aconteça. E eu espero muito que em 2026 nós consigamos eleger mais deputados federais e mais senadores. Né? Tudo leva a crer que isso vai acontecer. Mas querendo ou não, esse pessoal manda. Agora, se a gente compra a briga com eles agora, gente, então beleza, eu posso comprar essa briga, eu vou ficar muito bonito na fita, eu vou ter meu nome falado em tudo que é lugar e tal, mas eu sinto que eu estaria distanciando da possibilidade, não é nem a certeza, possibilidade de aprovar pautas importantes para nós. E quem me acompanha aqui, o Marco me acompanha há muito tempo, eu sou considerado lá dentro como um grande radical, aquele super extremista que manda, né, receita de bolo para a imprensa. Eu estou há 2 anos lá e eu percebo, se a gente quer avançar as nossas pautas, a gente quer ter pelo menos a possibilidade de conseguir algumas vitórias, esse é o momento de, querendo ou não, andar ou pelo menos falar com o centro para que ele se afaste cada vez mais da esquerda. Perfeito, Gayer. Satye, o Satye tá muito chique hoje de branco, né? O cara consegue ficar elegante sempre. E aí, Satye? Hoje eu tô de off-right, Marco Antônio. Você tá parecendo o Pediri falando com essa roupa toda branca. Aí não, pô. Aquelas white parties lá, pô. Eu ia falar o Morgan Freeman naquele filme com o Jim Carrey, que o Morgan Freeman é Deus. Mas ia ficar também, não ia ficar tão legal, porque o Morgan Freeman tá bem idoso, né? Não, cara, eu sou... Pô, tá chamando o Satye de Deus. Eu sou o Thomas Sowell, eu sou o Martin Luther King. Isso, pensa nessa galera aí, pô. Pelo amor de Deus. Guy, a gente falou sobre a gente fez uma análise vendo uma notícia do Globo News aqui, o Otávio Guedes dizendo que as pessoas nos bares, que quando vão pedir uma média, ninguém tá falando de anistia. Há quem pense que isso é ruim. Eu prefiro olhar pelo outro lado, porque quando você não tem um apelo popular, é mais fácil para a galera votar, porque não vai gerar rejeição, ninguém vai deixar de votar nele porque ele pautou a anistia, porque não é um assunto popular. Dá para pensar dessa forma também. Sendo assim, baseado nessa análise, como não é uma iniciativa popular, como as pessoas das ruas não sabem disso, não seria mais fácil ao Alcolumbre votar justamente porque ela não é uma medida popular? Essa pergunta do Otávio, na verdade, não representa a população, né? É uma espécie de... É uma tentativa da extrema imprensa de manipular um posicionamento de alguma figura política da forma que eles querem. Então ele começa a pergunta com uma afirmação que, na minha opinião, não é verdadeira. Olha, a gente não vê ninguém falando de anistia, nós não vemos, não é uma coisa que está por aí. Eu vejo muita gente falando lá, principalmente no Congresso. Olha, gente, vocês podem se surpreender com o que eu vou te falar, mas até pessoas que eu sei que é aquele centro fisiológico estão indignadas com essas injustiças. Sabe por quê? Porque eles têm amigos e conhecem pessoas que estavam ali, que foram presas. O Arthur Lira tem gente próxima à família dele, que ele sabe que é uma pessoa inocente, que é uma pessoa que respeita a lei, que nunca cometeu nenhum crime e foi condenado a 17 anos. Em conversas que nós tivemos ali, antes da eleição com o Hugo Mota, eu vi nele também uma extrema indignação. Não extrema, mas uma indignação. Não, realmente passaram dos limites. Isto é um absurdo que está sendo feito. É um absurdo uma pessoa que esquarteja o marido pegar 16 anos e uma mulher que pinta um batom numa estátua pegar 17.
Então, essas pessoas que foram presas, querendo ou não, elas têm familiares, têm amigos que acabam conhecendo pessoas do centro. Então, é uma opinião que o centro compartilha, não na mesma intensidade que nós, mas eles também compartilham. Olha, gente, para que eles tenham essa mesma visão, é porque a coisa é séria. Tanto é que eu li hoje que o Hugo Mota já vai começar, os Sochis com o Hugo Mota já vão começar a articulação da votação da anistia. Então, a imprensa, ela tenta criar essa ideia, na hora de fazer uma pergunta para uma figura política de autoridade, como o Alcolumbre, olha, ninguém quer saber, não é popular, ninguém fala sobre isso, você acha que vale a pena pautar? Aí o Alcolumbre, na hora, fala besteira, mas logo pouco tempo depois, ele fala, não vai se furtar de pautar nenhum, não vai de debater nenhum ponto, né, nenhuma pauta. Nós vamos continuar lutando pela anistia, eles sabem que é importante para nós, mas também eu vejo que é importante para muitas pessoas ali do centro. Por isso que eu vejo, sim, uma possibilidade dessa pauta ser deliberada, não no final do ano, mas acho que nesse primeiro semestre. Fantástico. Adrilles Jorge. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Adrilles. Tudo jóia. O Centrão, o acordo com o Centrão, ele visa exatamente os interesses do Centrão. Tudo bem, os interesses do Centrão, como você concorda comigo, eu acho, podem estar alinhados com os interesses do Brasil, desde que privilegie os dois lados. A gente está à mercê de uma crise econômica, a gente está dentro de uma crise de mercado de trabalho, uma crise desastrosa, uma crônica de uma morte anunciada, que é a derrocada do Lula. Derrocada do Lula significa derrocada do Brasil. Mas, eventualmente, você não teme por uma possível recuperação do governo Lula, ainda que seja com medidas populistas, a injeção no mercado de commodities, a bolsa salsichão daqui por lá. O senhor não teme que esse acordo que a família Bolsonaro, que o PL fez exatamente com o Centrão, possa dar com os burros na água, uma vez que o Lula pode adotar medidas populistas, pode adotar a possibilidade de chantagem com emendas parlamentares para comprar o Centrão? A gente sabe para onde o dinheiro vai, o poder vai, o Centrão vai junto. O senhor não acha temerário estabelecer um acordo com base numa premissa de uma realidade sociopolítica do país que pode alterar toda a configuração desse acordo? E se o acordo não prosperar, a segunda pergunta que eu te faço, o que a direita brasileira vai fazer? Eu acho que o nível de descredibilidade do Lula, né, é irreversível agora. Nós estamos a menos... As pessoas falam, então agora segundo mandato, segunda metade, 2 anos da eleição. Não, não é. As eleições estão daqui a um ano. O ano que vem já é o período eleitoral. A dinâmica das articulações mudam completamente, sem falar que no ano eleitoral para a Câmara dos Deputados, para presidente, para governador, praticamente não há sessão. Tá? Logo de início, eles já liberam todo mundo para fazer suas campanhas. É horrível isso, mas é como funciona. Em um ano, o Lula não vai conseguir desfazer o estrago que ele fez nesses primeiros 2 anos, mesmo porque ele está totalmente descredibilizado. Ao longo desses 2 primeiros anos, Adriles, ele fez diversas vezes acordos com o Centrão. Agora eu posso falar, porque como o Lira não é mais presidente, eu conversei com ele em vários momentos. E a indignação era porque eles faziam articulação, faziam um acordo e o Lula não honrava esse acordo. Na verdade, passava a perna. E aí o Centrão ficou o clímax da indignação foi quando o Lula articulou uma votação para uma determinada pauta que ele considerava importante, reforma tributária, falando que ele ia liberar emendas. O que ele fez? Ele jogou a batata para o Flávio Dino foi lá e suspendeu tudo. Isso, naquele momento, ele comprou uma guerra com o centro. O centro agora pode até dar sinais para o Lula e para o PT, vamos caminhar juntos e tal, não sei o que lá, mas a revolta é muito grande. O nível de descredibilidade que o Lula tem agora é, na minha opinião, e assim, eu não estou dando só a minha, porque eu estou lá há 2 anos, eu estou falando do que eu escuto de pessoas que estão lá há 5 mandatos, 4 mandatos. É irreversível. Né? O que eles vão fazer vamos dizer assim, fingir que está tudo bem, mas a verdade é que há sim um termo, né? Os ratos estão pulando do barco. Todo mundo pulando fora desse barco. E eu acho que essa foi... Agora, em questão de o acordo... Gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Alcolumbre e Hugo Mota já eram presidentes. O que aconteceu no sábado foi um teatro para chancelar uma coisa que já foi decidida pela cúpula do fisiologismo lá no Congresso. E é isso que me deixa irritado. É de saber que não existe realmente uma eleição verdadeira para a presidência da Câmara dos Deputados, nem do Senado. Eles decidem lá em cima,
já fazem articulação entre eles e a gente fica só de espectador. Agora, você pode participar de certa forma para ter alcance a ferramentas para lutar pelas suas pautas ou ser totalmente marginalizado, excluído do jogo político, como foi o Senado nos primeiros 2 anos lá com o Rodrigo Pacheco. Então, assim, não tem retorno. O declínio do Lula é um ritmo que só acelera, não tem como reverter isso. Ó, eu preciso ler 3 superchats aqui, que o Possoni mandou uma resposta. Eu queria começar pelo Possoni, a resposta dele, ou pode ser na ordem também, Torre, só para a gente continuar aqui. Cláudio Possoni, acho que a interpretação está equivocada. Eu disse que ele já foi chamado de rato, e sim, ele fez um belo laboratório para o Senado. Sou Bolsonaro até o fim, não me confundam com aqueles que usam seu nome como catapulta. Mas eu não acho que você, Possoni, usa o nome do Bolsonaro como catapulta. Eu só acho que você chegar e chamar, querendo ou não, né? Você fez a alusão do Marcelo. Fez uma ilação, ele fez uma ilação. Agora como rato dentro do contexto atual. Quer dizer, isso daí eu acho... novamente, o Van Hatten não usa o nome do Bolsonaro Exato. como catapulta. O Bolsonaro elegeu todos nós aqui. Bastante importante salientar. Elegeu o Gaia, o Holiday foi depois. Eu tô na minha. O Satier, eu mesmo, entendeu? A questão que se coloca é: as intenções do Van Hatten são as melhores possíveis. Sim. Você pode considerar ele errado na estratégia, e eu não sei se eu considero ele tão errado assim, mas a intenção dele é qual? É anistia, é impeachment, é elegibilidade de Bolsonaro, é maior liberdade, maior democracia. Dizer que ele simplesmente está fazendo isso por uma questão de narcisismo, eu acho completamente legal. Tem mais dois superchats que tem a ver com essa discussão ainda, né? Porque parece que as feridas ainda estão abertas. Hamilton Alcântara e Silva, o argumento do Satier pode ser válido para quem conseguiu mandato às custas do Bolsonaro, mas atacar Ana Paula Henkel, Renata Barreto, Consta, o Marcão mesmo, aí é coisa de tarado da direita. Por quê? Só para explicar para vocês. O Kim Paim pegou a mesma coisa que o Mário Frias tem feito. Pegou uma artilharia de rede social e começou a entrar e dar canelada em todo mundo. Assim, é uma coisa que eu acho... Bater no Constantino, bater em quem, inclusive, é perseguido pelo regime, é uma coisa de maluco, bicho. É coisa de louco. E a Ana Elisa Belchior, que mandou coroa norueguesa pra gente, a moeda aqui. Obrigado, Ana Elisa Belchior. Um beijo para você. Ser coerente virou ser intergaláctico? Ver a direita voando junto com a esquerda? Esqueceram a escalada da ditadura? A direita caiu nos braços do centrão para enterrar de vez as pautas conservadoras. Decepcionante. A posição da Anelisa aqui, que ela está mandando. Eu posso responder a posição da Anelisa, porque eu acho interessante isso daí. Por favor. Anelisa, olha, antes de entrar e assumir a posição que eu estou agora, eu pensava exatamente dessa maneira. Eu achava que tinha que chegar na voadeira, chegar metendo bala para todo lado, fazendo um regaço. Só que eu vou te falar de coração. Se nós agíssemos desse sentido, assim, ó, de chegar, não vou falar com o Centrão, nós estaríamos enterrando qualquer possibilidade de avançar as nossas pautas. Olha que curioso, gente. O PT votou no Hugo Mota e você não vê os petistas brigando com o PT. Porque eles entendem, para avançar a pauta esquerdista deles, eles têm que andar com o centro. A disputa, gente, quem define o ponteiro do que vai acontecer em Brasília, infelizmente, e eu coloco infelizmente em letras garrafais, é esse pessoal do centro. Para que isso possa mudar, a gente tem que parar de votar, o brasileiro tem que parar de votar nesses candidatos de centro, quando chega na época das eleições, que gastam milhões em emenda, que compra prefeito, que compra vereador. Tem que parar de votar, você de cidades do interior do Brasil, pare de votar naquele candidato que o seu prefeito indica. Se o seu prefeito indica um candidato, ele é de partido de centro, ele vai indicar um candidato que não presta. Então, assim, existe toda uma estrutura para manter esse povo ali. Nós temos que lutar. Agora, enquanto a gente não consegue mudar a estrutura, nós temos que usar a estrutura para avançar as nossas pautas. E para mim falar isso, gente, quem me acompanha há muito tempo sabe, fica chocado de ver eu falando isso. Para que eu esteja aqui falando isso é porque eu estou priorizando a possibilidade de avançar as nossas pautas, muito mais do que seria irredutível na opinião que eu tinha 4 anos atrás. Quem quiser entender, eu acho, entenda. Quem não entendeu isso ainda, acompanhe o que vai acontecer nesses próximos 2 anos, que eu garanto para vocês que nesses próximos 1 ano e 6 meses, muita coisa vai fazer sentido. Boa. E a Anelisa, só ressaltando, ela falou que é sua fã aqui, Gaia. Mas o negócio é tão quente que o superchat dela já tem o debate embaixo dele. E aqui tem mais um, Márcio Ferreira, acho que é o primeiro superchat dele aqui.
Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, só muda a embalagem. Bolsonaro aumentou a todo o fundo eleitoral e agora tem o mesmo candidato do PT para as câmaras, deputado e senadores. Estamos perdidos. É uma visão, de novo, eu acho que essa visão fatalista está errada e não está... Eu acho, Geyer, e se você me permite aqui... A esquerda teve um candidato, vocês sabiam disso? A esquerda teve um candidato à presidência da Câmara, ninguém fala sobre ele. O Pastor, discurso maravilhoso do Pastor, quer prender todo mundo, ele nunca mais. Alguém sabe quantos votos ele teve? Puta, eu levantei aqui, mas pode falar. Ele teve menos votos que o Van Hatten. Sim. Gente, não é o candidato do PT, na verdade. votos. O Hugo Mota não é o candidato do PT, nem é o candidato do PL. É o candidato do centro que já ia ganhar. Eu não vou ficar falando isso mais não. Agora, olha, eu acho que uma coisa é verdade. Tem que parar de ficar brigando ou batendo em quem está defendendo o que a Annelisa falou. Porque eu entendo exatamente qual é o sentimento dessas pessoas. Para com essa briga de xingar Van Hatten, Ana Paula Henrique, Constantino, pelo amor de Deus, gente. São pessoas que nos ajudaram a nos informar, a ter posição, a entender o que está acontecendo. E eu entendo exatamente a visão deles, mas eu tenho uma visão lá de dentro e eu entendo exatamente por que o PL fez o que o PL fez e por que o Bolsonaro decidiu fazer o que ele decidiu fazer. Gente, o Nicolas Ferreira não teria sido presidente da Comissão de Educação se nós tivéssemos ido contra a eleição do Lira. E olha que eu falei até isso pro Lira. Eu votei no Van Hatten em 2022. Eu entrei lá, não conhecia nada, não sabia de nada, votei no Van Hatten. Foi uma das... E admiti pro Lira. Lira, não votei no você, votei no Van Hatten. Mas olha só, nós tivemos o Nicolas Ferreira, nós tivemos a Carol Detone na CCJ, que passou pautas importantíssimas. Que dia que nós teríamos aprovado aquela pauta, as pautas da CCJ, se não fosse nós não termos criado briga com o centro? Sim. Não adianta, cria briga com o centro, vai ficar bonito demais, mas não consegue mais nada. A gente devolve o centro para o barco do PT. É perigoso todo mundo sair apoiando o Lula em 2026 de novo. Não é hora, gente. O centro está fugindo da esquerda. O que a gente deve fazer? Deixa eles andar com a gente por enquanto. E tem uma última derradeira. Nossa, hoje foi festival de superchat, hein, Gayer? A galera quer conversar com o Gayer aqui, eu tô percebendo. Oi, Marcão e bancada. Tio Roger é amigão, frequenta o Clube da Luta do Fio Diário. Não acredito em uma palavra do Batoré e do motacicleta. Querido Gayer, mas que mistério é esse dos acordos da direita com os outros partidos? Adriles, traz o vereador Rubinho outra vez. Um beijo do tio Roger aqui. Não, eu acho que já foi explicado, tio Roger. O Gayer explicou bem esse ponto. Acho que a gente até já chegou no ponto de exaustão, até porque, e eu falo isso, né, Gayer? Repito isso aqui para você. Amanhã vão começar a vir os projetos de lei do Executivo. Prepare-se para o impacto, né? Agora censura. O foco desse governo agora é censura. Não é inflação, não é gasolina, nada disso. É censura. O Mota foi a favor da regulação das redes, foi a favor dos projetos. O problema é esse, Gaia. O passado, não sei o futuro. O passado do Mota, o passado do Alcolumbre, os condena. O Lira muito. Também foi a favor. Então tem que ser uma coisa circunstancial. Pois é, você está falando mas uma coisa é o voto individual, outra coisa é você como presidente. Adriles, o contexto é completamente diferente. Eu quero saber exatamente o que vai ser a premissa do futuro que vai acontecer agora. Adriles, o contexto é completamente diferente. Venhamos e convenhamos, tá? É o quê? Falou que o contexto é diferente. E aqui, não, o contexto da pessoa que votou numa coisa e vai votar em outra em outro momento é igual, a pessoa é igual. A questão é. Não, a pessoa é igual. Mas hoje ela vota hoje ela é o presidente. O presidente, naturalmente, ele tem que ter sobre ele o entendimento e a legitimidade de atender todas as pessoas. São 513 deputados. Por isso que o contexto é diferente. Quando ele vota sozinho, ele pode votar a favor. Agora não, agora ele representa ali o parlamento. É diferente. É que eu acho que a gente tem tanta coisa. Por exemplo, esse ponto da Adriana Borges. O povo vende voto pelo fundão bilionário. Se não, para que fundão? Tem que acabar com ele e com o foro privilegiado. Voto impresso e apuração pública dos votos. Perfeito, são pautas relevantes. A grande questão, e nisso eu acho que o Gayer concorda comigo, né, Gayer? Vocês estão fazendo um trabalho hercúleo. Eu admiro demais o trabalho do Gayer no exterior e aqui. O Gayer é um dos caras que, ao invés de incentivar os ânimos exaltados, ele tenta tirar essa pressão da panela de pressão. Eu acho formidável quem faz isso,
porque a gente precisa de mais pontes hoje e menos treta. Mas, Gaera, fato é o seguinte também, né? Todos os projetos de lei, ou até mesmo propostas de emenda à Constituição que vocês votarem, vocês têm o olho do Sapo Intanha, do Gilmar Mendes aí, do Barroso e do Alexandre de Moraes no cangote de todo o parlamento, não é mesmo? E não, a minha dúvida para você é essa: o Hugo Mota ou até o Alcolumbre parecem pessoas que enxergam isso como uma forma de fazer negócio com o Supremo, ou vão tentar, eu acho isso muito difícil, né, restabelecer o parlamento como uma fonte originária de poder popular? Olha, uma coisa que foi acordada é justamente de restabelecer as prerrogativas do Congresso. Isso o Hugo Mota deixou bem claro na fala dele, o Alcolumbre também. O que tem acontecido com o Congresso em geral nos últimos anos é vergonhoso. Muitos deputados de centro também reclamam muito que qual é o objetivo de votar algum projeto de lei, sendo que chega no Supremo Tribunal Federal, em uma canetada eles anulam tudo. Ou qual é o objetivo de muitas vezes barrar um péssimo projeto de lei, justamente porque ele é horrível, não deixar que ele seja votado, para chegar lá no STF e, da mesma forma, eles decidirem falando o argumento, né, que, olha, se o Congresso não está votando, então a gente vai ter que decidir sobre isso. Sendo que o não votar alguma coisa, ou não permitir que ela chegue ao momento de ser votado, é um ato político. E é um dos atos políticos mais executados no Congresso. A principal política que acontece ali, gente, não é aprovar algo ou não, é impedir que algo chegue ao ponto de ser aprovado. E isso não tem placar, não tem infoleg, não tem manchete na revista, nos jornais, mas é uma das principais coisas que a gente faz lá, é impedir, é segurar, é conversar com o relator, é conversar com o presidente da comissão, com o presidente da Câmara, impedir que seja, fingir que está querendo fazer algumas alterações, como, por exemplo, a gente conseguiu fazer no PL da fake news, né, que nós conversamos com o Orlando Silva lá, falamos, a gente só precisa de uma semana para resolver alguns detalhes aqui, e mobilizamos o Brasil inteiro nessa uma semana. Quando foi ver, eles foram lá, retiraram de pauta. Mas de que adianta fazer todo esse trabalho para chegar ao STF e simplesmente anular a existência do parlamento, né? Então, essa é uma opinião que o centro tem e já verbalizaram em vários momentos. É uma opinião que eu sei que o Lira tem muito, e o Lira, né, o indicado do Lira é o Hugo Mota. E vamos lembrar de uma coisa, pessoal, que eu acho importante manter. O padrinho político do Hugo Mota, o grande mentor do Hugo Mota, é o Ciro Nogueira. Então, acho que isso aí é importante, não está sendo tão mencionado, mas o Ciro Nogueira é o padrinho do Hugo Mota. Perfeito, Gayer. E eu queria agradecer demais. Eu não sei se o Gayer tem mais um tempinho que ele pode ficar com a gente. Consegue? Dá uns 10 minutinhos, 11h40. Tá, eu vou mudar um pouco a discussão. Eu vou entrar em outra discussão que eu acho que essa daí é a discussão da canelada mesmo, e a gente toma canelada desses caras e campanhas de assassinato de reputação constantemente. Eu acho que a gente tem que abrir o olho para esses caras aqui, ó. Sabe, você lembra de manhã, quando você acordava, escovando os dentes, Gayer, e você ligava no Bom Dia Brasil, e você via esse senhor aqui, Chiquinho Pinheiro? Ó o Chiquinho Pinheiro. A gente já está vendo campo de concentração. E já está vendo, né, as buscas nas casas das pessoas, as crianças com medo de ir para a escola e voltar a não ter pai em casa mais, nem mãe. Esse terror, esse é o terrorismo. Né? Donald Trump, que gostaria de ser chamado Adolf Trump, né? Donald Trump está disseminando entre esses povos um clima de terrorismo, espalhando o terror. As pessoas estão morrendo de medo. Né? E botando no mesmo balaio criminosos, imigrantes inocentes, né? E gente, inclusive, que está legalizada e que você não sabe. Que até a pessoa mostrar um papel que já está presa e estigmatizada. A gente está assistindo algo que é uma repetição histórica. Quer dizer, quando você junta todos os fatores, você entende que isto é nazificação. São nazistoides. Eu não digo que o governo do Trump é um governo nazista, que o nazismo mesmo já acabou. Mas é nazistoide, né? A moda dos nazistas. Acho que essa é a maior preocupação nossa hoje. Pode parecer muito caricato o que ele fala, muito bobo, muito ridículo, mas não é só ele que fala. Você tem a imprensa inteira brasileira, junto com o Supremo e o Executivo, falando isso, Gayer. Do Bolsonaro, no caso, da direita, de vocês. Você é esse cara, fascistoide, safado e etc. Não, é aquele meme, né? Todo mundo que discorda de mim é Hitler. Tá ridículo isso, cara. Depois que eles tentaram fazer aquela coisa aquele gesto do Elon Musk
entregando o coração dele para a plateia, né? Falando que aquilo era uma saudação Hitler, Sieg Heil, assim. A imprensa perdeu completamente qualquer nível de credibilidade que eles já chegaram a ter algum dia. Só para você ter uma ideia, esse cara, esse programa que você falou era Bom Dia... Bom Dia Brasil, a Globo. Agora onde ele foi cair? No buraco do ICL. Então é a decadência desse pessoal. Cantanhede falando que questionar ou criticar medidas públicas é um crime. Cara, tá vergonhoso, assim. Eu assisto alguns trechos da Daniela Lima, Miriam Leitão, Sade, esse pessoal, mais por entretenimento mesmo. Não é por informação, é para rir um pouco. É para ver o que acontece quando a mente de uma pessoa é completamente sequestrada pela ideologia. E é isso que sobrou, né? Para mim é o que o Elon Musk fala agora. You are the media now, né? Nós, indivíduos que falam suas opiniões, que compartilham suas informações, nós somos a verdadeira mídia agora. Contra esse pessoal falando umas besteiras dessa, cara, não tem nada a falar. É vergonhoso, só isso. É vergonhoso, é horroroso, é abjeto. Mas eu queria agradecer demais. Eu já estiquei aqui o máximo que eu pude com o Geyer. Geyer, sempre um prazer imenso. Uma pergunta derradeira. Sim, claro. Geyer, a gente viu agora o Marco Rubio, né, secretário de Estado do Trump, começando algumas agendas pela América Central. Você acha que essas agendas podem atingir o Brasil em algum momento ou não? As preocupações do Trump realmente são muitas outras, né? Nesse momento estão bem longe do Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho assim, obviamente, o que eu lembro das conversas que a gente teve lá, que no primeiro momento eles focariam para arrumar a casa, né? Tem muita coisa a ser restaurada lá nos Estados Unidos, mas sim, o Brasil faz parte de um dos países foco dessa nova administração. Nesse primeiro momento, para arrumar a casa, eles precisam resolver a questão do Panamá e também do dinheiro que é desperdiçado com outros países, né? Eles acabaram de negar agora, cortar qualquer ajuda humanitária, qualquer financiamento que vai para a África do Sul, justamente por causa daquelas revoltas, né, da população para assassinar vários Boers, né, eles chamam de Boers, que são os fazendeiros brancos. Então, famílias inteiras foram assassinadas, eu não vou nem falar as palavras aqui, mas torturadas e tal. Então, ele está cortando o financiamento para essa área, está cortando completamente o USAID, que na verdade não tem nada de ajuda, né, é uma instituição americana que recebia bilhões e bilhões de dólares anualmente para interferir na política de outros países. Então foi outra coisa cortada. Inclusive, já tem documentos mostrando aí que teve interferência até aqui mesmo no Brasil, no período de 2021, em relação à desinformação. Então, assim, o Brasil está num foco. O Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos, não só por questão de intercâmbio, ou economia, ou troca de bens e serviços, não. Eles gostam do Bolsonaro, não adianta. O Donald Trump, ele tem sim ele gosta do Bolsonaro, gosta do Eduardo Bolsonaro, viu o que está acontecendo no Brasil, e tem a questão do Elon Musk, né? Eles não vão esquecer isso tão rapidamente. O que o Alexandre de Moraes fez com Elon Musk, que agora está dentro do governo americano, é um dos braços, é o braço direito do Donald Trump agora, um dos secretários mais fortes do governo. Isso não vai passar barato. Eles estão guardando a hora do Brasil, porque aqui não vai ser uma ação qualquer, aqui vai ser uma coisa coordenada, e a gente tem certeza disso. Estava lá no Panamá agora, foi lá, botou medo na galera do Panamá, já cortaram um acordo, memorando com a China, né, vai voltar a ser como era antes. Está visitando os países, e cada país que o Marco Rubio vai passar, você vai ver como é que vai ser a galera colocando o rabinho entre as pernas. O México está desesperado, o Canadá desesperado. Eu estou impressionado com o que esse governo do Donald Trump está fazendo agora. Eu li uma matéria que eu achei interessante, uma leitura que me chamou a atenção. Os Estados Unidos percebeu que não compensa mais ter aquela política internacional focada naquela visão de mundo polarizado, né, como se fosse o grupo A contra o grupo B. Que agora o mundo está multipolarizado. E por estar multipolarizado, os Estados Unidos não vão mais gastar tempo e dinheiro tentando controlar a política, influenciar a política de várias nações. Então, eles vão focar nos Estados Unidos e vão receber para trabalhar junto com eles os países que também tiverem a mesma sintonia, tiverem um alinhamento econômico, de política econômica, ideológico também. E para que isso aconteça, eles vão abrir mão de vários países que eram até então aliados, mas estavam sendo sequestrados paulatinamente pela China.
e é uma política que vai mudar muito a forma que os Estados Unidos interage com as outras nações do mundo. A gente está vendo isso agora, Panamá, México, Canadá, que era visto sempre como um grande aliado dos Estados Unidos, ele já está indo para cima do Canadá, vai dar uma chacoalhada inédita no mundo agora. E eu estou torcendo para que isso realmente aconteça. Perfeito. Deputado Federal Gustavo Gayer, sempre um prazer imenso e a gente aprende muito com você. E eu adoro bater esse papo com você. É muito legal que você vai estar todas as segundas aqui com a gente. Uma ótima semana para nós, Gayer. E sempre que precisar entrar com alguma bomba, estamos na área, meu amigo. Valeu. Olha, obrigado a todo mundo aí pela audiência. Mais uma vez, é um prazer participar. Um abraço, Marcos, Satier, Holiday, Adriles e toda essa audiência maravilhosa de pessoas esclarecidas que entendem que hoje em dia a verdade não está na extrema imprensa, né? Vai estar justamente nesses canais independentes, como é o caso aqui do nosso querido Show da Manhã, do Marco Antônio Superman. Um abraço, Marco. Esse ano vai ter comitiva de novo para a gente conseguir mais algumas vitórias por aí no mundo afora, hein? Um abraço, galera. Tchau, tchau.